Olá, irmãos amados. Estamos aqui novamente, para compartilharmos as bênçãos que Deus tem nos dado, principalmente, as bênçãos da sua palavra. Quando nós podemos juntos, nós estamos estudando a palavra de Deus e nesta sequência, de mensagens, nós estamos estudando as bênçãos de Deus. É uma grande descoberta, o uso da palavra Barak. Nós acabamos juntos descobrindo, que a palavra Barak, quando tem origem em Deus, é que nós somos abençoados. E quando a palavra Barak tem origem na ação do homem, ela significa louvor, como se fosse uma só coisa, e é uma coisa só, é uma atitude só, vamos dizer assim. Deus nos entusiasma, Deus nos abençoa, Barak, Deus abençoa o ser humano, e ao terminando essa bênção, essa graça que nós recebemos de Deus, a nossa atitude imediata é de louvor, de gratidão. Então é muito bonito conhecer a palavra de Deus e ver como Deus trata do seu povo, tanto o seu povo especial, o seu povo escolhido, como de suas criaturas. Nós já estudamos as bênçãos temporais ou bênçãos comuns, chuva, sol, saúde, trabalho, como bênçãos temporais espirituais, quando Deus cuida de maneira bem particular com bênçãos temporais, bênçãos comuns, colheita, a bênção da alimentação, bênção da virada do tempo, das estações, todas essas bênçãos cuidando do seu povo. E vimos, no vídeo passado, as bênçãos especiais, ou seja, nós permanecemos em Cristo e Cristo permanece em nós. Nós temos acesso direto a Deus somente através de Jesus. Nós pertencemos à família da fé. Deus nos coloca também como participantes da igreja dos primogênitos, daqueles que primeiro receberam a ação do Espírito Santo. Desde Adão, desde o nascimento de Adão e Eva até o último, a igreja invisível, Deus nos faz participantes disso. Deus também abençoa-nos com a união com Ele jamais deixa de estar conosco e por isso Ele nos dá a bênção de ouvir as nossas tribulações, os nossos desabafos, Deus está sempre pronto. E também, por fim, Deus nos dá segurança nas calamidades. Quando as calamidades são para correção dos ímpios, Deus nos socorre. Exemplo disso que nós vimos são as 10 pragas do Egito, Foram pragas, foram calamidades totalmente dirigidas para corrigir, para castigar o povo egípcio, e o próprio faraó, e por isso ficaram totalmente isentos, os judeus, o povo que Deus escolheu. Tá? Nós falamos também que pandemia não é o caso de uma correção específica de Deus entre os ímpios, porque este coronavírus, essa pandemia, tem um motivo especial para cada pessoa, tem uma razão de ser para cada um de nós. Cada um tem que tentar meditar sobre o que a pandemia, o que a quarentena, o que esse isolamento social está fazendo com o nosso espírito, com a nossa vida. Está corrigindo, está aumentando a nossa consagração, está aumentando a nossa comunhão com Deus, enfim, existe um motivo especial para cada um de nós. E hoje nós vamos estudar as bênçãos diárias. Bênçãos diárias de Deus. Eu separei aqui só 5 das bênçãos diárias, que Deus dá para a nossa vida. Bênçãos especiais, bênçãos espirituais diárias. E a primeira delas está lá em Isaías, capítulo 40. Isaías 40, versículo de número 11. Quando ele promete o Senhor Jesus para nós, lá no profeta Isaías, ele promete a ação de Jesus na nossa vida. Ele diz assim: como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio, bem abraçado. As que amamentam ele guiará mansamente. Aquelas
pessoas que dão à luz a novas pessoas, aqueles que evangelizam, que são pais e mães espirituais, Deus guia mansamente essas pessoas, né? E aos novos na fé, Deus traz no coração, traz bem ali, guardando cada um de nós. Então é uma profecia sobre uma bênção diária de Deus, tendo Jesus como nosso pastor. E o complemento ou o cumprimento dessa profecia está lá em Mateus capítulo 10, versículos 14 a 16. Mateus 10, 14 a 16. Diz assim: Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai. E dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Né? Tem até aquele cântico lindo, né? Um só rebanho, um só pastor. Exatamente. Bênção diária de saber que Jesus é o supremo pastor. Mesmo que nós, homens, que recebemos da igreja o título de pastor, particularmente eu acho que nenhum homem deveria usar o nome pastor, porque é um nome tão profundo, é um nome tão divino. Eu acredito que Jesus é o único digno de receber esse nome pastor, porque ele é o único completo. Ele é aquele que corrige, ele é aquele que amamenta, ele é aquele que carrega, ele é aquele que visita, ele é aquele que consegue tirar os problemas. Nós homens, né, temos uma função chamada pastoral, né? Mas quem deve receber o nome de pastor é Jesus. Só ele merece. É por isso que alguns falam, por que chama de reverendo e não pastor? No meu coração, eu acho que só Jesus merece o nome de pastor, porque só ele é o pastor verdadeiro de nossas almas. Mas isso é um pensamento particular, né? Mas ele está ali. Ele conduz, ele carrega, ele nos alimenta, ele nos guia. Vamos lá para uma outra bênção diária, é ter Jesus como nosso intercessor. É verdade. Em Romanos capítulo 8, versículo de número 34, tenho falado tantas vezes desse texto, né? Mas nós não temos outro mediador, nós não temos Maria como nossa intercessora, não temos Santo Antônio, Santa Rita, Santa Clara, seja quem for o santo, eles não intercedem por nós. Aqueles que morreram amando o Senhor Jesus, eles estão diante do trono louvando e não intercedendo por nós. Quem intercede por nós, segundo, de acordo com as Escrituras, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vamos ver? Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 26. Veja lá. Também o Espírito semelhantemente nos assiste, nos carrega em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. 27. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, de acordo com a vontade de Deus, é que ele, o Espírito Santo, intercede pelos santos. O Espírito Santo intercede por nós. Capítulo 8, ainda, versículo 33. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. É o próprio juiz. Está aqui justificado. Cristo morreu por ele, está aqui, paga a sua dívida. A dívida está paga. Então o próprio Pai intercede por nós. E aí o versículo 34, né, que diz assim: quem nos separará, 34, quem os condenará? É Cristo quem Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem intercede por nós? Uma bênção especial, uma bênção espiritual e muito especial. Pai, Filho e Espírito Santo. A Trindade intercede por nós. Por isso que nós não precisamos de criaturas intercedendo por nós. No Salmo de número 121, fala: o Senhor é quem te guarda. Não tem anjo nessa história. Na Bíblia não tem anjo da guarda. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. Não é? É o próprio Deus que cuida de nós, que está ao nosso lado.
cuidando, intercedendo junto a Ele mesmo. Olha só, o próprio que nos dará a bênção, que ouvirá as nossas orações, é o mesmo que nos ouve. Pai, Filho e Espírito Santo, o mesmo Deus. Hebreus capítulo 7, versículo 25. Hebreus 7, versículo 25. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Quando ele está falando que Jesus, né, do versículo 20 até o versículo 28 de Hebreus capítulo 7, está falando que Jesus é o único sacerdote e o único sacerdote perfeito. Então fala, por isso também pode salvar todos os que nele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Ajuda, o Senhor está intercedendo, Jesus está intercedendo por nós. Vamos mais um pouquinho? Primeira carta de João, capítulo 2. Primeira carta de João, capítulo 2, versículos 1 e 2. Filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Quem intercede por nós quando nós pecamos? É o nosso advogado, é o Senhor Jesus. Não é Maria, não é Rita, não é Antônio, não é João, não é Pedro, não é José. É o próprio Filho, é o próprio Espírito Santo, é o próprio Deus. Vamos a uma outra bênção diária, que é a bênção das promessas de Deus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Versículo 1. Vejam só que promessa maravilhosa que Deus nos dá. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Que promessa! A promessa de ter comunhão conosco, a promessa de nos limpar, a promessa de nos santificar, a promessa de nos levar até o céu. Essas são as promessas maravilhosas que o Senhor nos dá. Segunda carta escrita por Pedro, capítulo 1. Segunda carta escrita por Pedro, capítulo 1, versículos 3 e 4. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais, glória e virtude do nosso Deus, né? Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por essas promessas, vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Promessa de Deus de nos livrar das corrupções, das paixões que existem no mundo. Deus está sempre presente, cuidando em todo o tempo cuidando de nós. Promessas maravilhosas de bênçãos especiais, espirituais. Romanos capítulo 8, versículo 28. Muitos sabem de cor esse texto e é bom. Romanos 8, 28. Diz assim, bênçãos diárias, a bênção de que tudo que acontece na nossa vida acontece porque Ele está cooperando conosco. Por 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas que acontecem na nossa vida acontecem porque Deus está nos dando, está cooperando para o nosso próprio bem, para segundo, de acordo com o propósito de Deus na vida de cada um de nós. Temos mais uma quinta promessa diária, né, de proteção, de estar conosco diariamente. Está ali uma promessa, Apocalipse capítulo 13, versículo 8.
a promessa de ter os nossos nomes no livro da vida. Capítulo 13, versículo 8 do Apocalipse, vem falando, os 7 primeiros versículos, a respeito de quem vai adorar a besta, né? Então ele chega lá e fala assim: e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. E agora no capítulo 20, versículo 15, capítulo 20, versículo 15, nós encontramos assim: e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, somente os que têm os seus nomes escritos no livro da vida é que estes recebem essa bênção espiritual, né, de ter Deus sempre com eles, sempre pronto, sempre presente. Vamos orar, irmãos? Senhor, nós queremos agradecer ao Pai bendito pela maravilha que é receber essas bênçãos diárias e ter sempre no nosso coração esta certeza de que o Senhor é o nosso pastor. O Senhor está presente na nossa vida como pastor e o único que nos guia em todos os momentos desta vida. Somos gratos porque o Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo intercedem por nós diante das acusações do inimigo. Somos gratos, ó Deus, porque as tuas promessas não têm fim. As tuas promessas, assim como misericórdias, ó Deus, estão sobre nós. Queremos agradecer, ó Pai, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, cooperam, ó Deus, para a vida daqueles que o Senhor tem um propósito. E somos gratos também, porque quando lembramos que os nossos nomes já foram escritos no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo, nós sabemos que isto é uma bênção muito especial. Cuida, Senhor, da vida e do coração de cada filho que aqui está. É o que nós pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém. Tenham todos um ótimo restante de dia. Que Deus abençoe ricamente a vida de cada um com estas bênçãos maravilhosas. E amanhã nós vamos dar continuidade, a respeito das bênçãos de Deus.